E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter de forma qualitativa os diagramas de fase do oscilador superamortecido e do oscilador criticamente amortecido. Vamos começar, portanto, com o oscilador superamortecido. Neste estudo, nós vimos que γ sobre 2 é maior do que ômega zero e que ômega ao quadrado é igual a γ ao quadrado sobre 4 menos ômega zero ao quadrado. E a solução geral, a posição instantânea da partícula, é dada por essa expressão. Nós temos a exponencial de menos γt sobre 2 que multiplica A1 vezes a exponencial de ômega t mais A2 vezes a exponencial de menos ômega t. Para obter o diagrama de fase do oscilador nesta situação, convém calcular a velocidade instantânea da partícula. Portanto, vamos começar determinando a velocidade x ponto em função do tempo t. Para fazer isso, eu vou tomar a derivada da posição em relação ao tempo. Consequentemente, nós vamos obter que a velocidade instantânea é igual. Eu vou aplicar na solução geral a regra do produto. Eu vou fazer o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Portanto, nós temos a exponencial de menos γt sobre 2 que multiplica. Então, vamos lá. A derivada deste termo. Então, nós temos A1, uma constante. A derivada dessa exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Agora, mais a constante A2 vezes a derivada dessa exponencial é ela mesma, vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. E agora eu vou somar com. Então agora nós temos este termo entre colchetes. Então eu vou copiar A1 exponencial de ômega t mais A2 exponencial de menos ômega t que multiplica a derivada dessa exponencial. Essa derivada é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Então, aqui a gente obtém menos γ sobre 2. Então, observe a expressão obtida. Consequentemente, vemos que a velocidade instantânea da partícula é igual. Eu vou colocar a exponencial de menos γt sobre 2 em evidência. Então, nós temos exponencial de menos γt sobre 2 que multiplica aqui A1 ômega exponencial de ômega t, aqui menos A2 ômega exponencial de menos ômega t. Muito bem. Como eu coloquei a exponencial em evidência, eu vou fazer a distributiva com menos γ sobre 2 e já vou efetuar a soma. Então, agora nós temos menos A1 γ sobre 2 vezes a exponencial de ômega t, fazendo a distributiva, menos A2 γ sobre 2 vezes a exponencial de menos ômega t. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir do cálculo realizado. Dentro do colchetes, eu vou colocar agora as exponenciais em evidência. Portanto, a velocidade instantânea será dada por... Então, nós temos a exponencial de menos γt sobre 2 que multiplica, colocando em evidência dentro do colchetes a exponencial de ômega t. Então, nós temos, e o A1 também. Então, A1 que multiplica ômega menos γ sobre 2, ômega menos γ sobre 2, vezes a exponencial de ômega t. Muito bem. E agora, nós temos menos A2 que multiplica. Então, observe esses dois termos. Eu vou fazer ômega mais γ sobre 2. Muito bem. E vou multiplicar pela exponencial
de menos ômega-t. Observe no quadro mais uma vez o resultado obtido. A partir de agora, eu vou escrever essa dependência temporal de x e x ponto na forma matricial. O intuito dessa escrita é o de obter os autovetores do sistema linear de primeira ordem associado à equação diferencial de segunda ordem que rege o oscilador em questão dentro dessas condições. A obtenção dos autovetores vai auxiliar e muito a construção qualitativa do diagrama de fase do oscilador superamortecido. Sendo assim, eu vou começar escrevendo essa equação matricial da seguinte forma. Aqui nós temos a posição instantânea e aqui a velocidade instantânea. Nessa construção, observe atentamente esses dois resultados. Então agora nós temos A1 que multiplica uma matriz coluna. Então agora eu tenho aqui 1 e ômega menos gama sobre 2, que multiplica a exponencial. Agora eu vou juntar os expoentes. Então nós temos a exponencial de ômega menos gama sobre 2 vezes t, mais, agora eu tenho A2, muito bem, multiplicando a matriz coluna composta pelo número 1. Observe agora, como eu estou somando, eu vou colocar menos ômega, menos gama sobre 2, que multiplica a exponencial. Agora eu vou unir os expoentes. Então nós temos a exponencial do negativo de ômega mais gama sobre 2 vezes t. Observe a equação matricial. Perceba que ômega menos gama sobre 2 é um alto valor e o autovetor correspondente é representado desta forma, através de uma matriz coluna, com as componentes 1, ômega menos gama sobre 2. De forma análoga, menos ômega menos gama sobre 2 é o segundo alto valor e o autovetor correspondente também é representado através de uma matriz coluna com as componentes 1 e menos ômega menos gama sobre 2. A partir dessa equação matricial, nós temos agora melhores condições de obter o diagrama de fase do oscilador superamortecido de forma qualitativa. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da equação matricial, vamos, portanto, obter o diagrama de fase do oscilador em questão. Para fazer isso, observe o seguinte. Aqui nós temos os dois autovetores, xi1 e xi2. O autovetor xi1 possui componentes 1 na direção do eixo das posições e ômega menos gama sobre 2 na direção do eixo das velocidades. Como gama sobre 2 é maior que ômega zero e ômega ao quadrado é dado por essa expressão, vemos facilmente que ômega menos gama sobre 2 é menor do que zero. Portanto, o autovetor xi1, de forma qualitativa, se orienta nessa direção e sentido. E a reta que contém o autovetor xi1 é traçada facilmente. Já o autovetor xi2 possui componente 1 na direção do eixo das posições e agora menos ômega menos gama sobre 2 no eixo das velocidades. Portanto, essa componente é mais negativa que essa. Logo, o autovetor xi2 ele rotaciona mais para baixo em relação ao eixo x, conforme eu ilustro no quadro. Portanto, de forma qualitativa, essa é a direção do autovetor xi2. A partir daí, eu obtenho facilmente a reta que contém o autovetor. Observe o plano de fase. A partir de agora, fica mais fácil desenhar qualitativamente o diagrama de fase do oscilador em questão. Para fazer isso, vamos começar analisando esse intervalo de análise.
Vamos supor que o tempo de observação do movimento tende ao infinito. Se t tende ao infinito, essa exponencial vai para zero e essa também. Lembre-se que esse expoente é negativo e esse também. Logo, quando t vai para infinito, x tende a zero e a velocidade instantânea tende a zero, independentemente do valor das constantes A1 e A2. Ao mesmo tempo, quando t tende ao infinito, quando o tempo de análise é suficientemente grande, essa exponencial vai para zero muito mais rapidamente. Portanto, na equação matricial, esse termo se torna desprezível nessa soma. Logo, a equação matricial, dentro desse intervalo de análise com muito boa aproximação, é composta apenas por esse termo. Portanto, nós podemos concluir que x e x ponto tendem a zero quando o tempo de observação é suficientemente grande na direção do alto vetor x1. Essa análise é extremamente importante e, portanto, eu reforço. X e x ponto tendem a zero quando o tempo vai para infinito na direção do alto vetor x1. Agora, no instante t igual a zero, digamos que x e x ponto no instante t igual a zero estejam em um ponto da reta que contém o alto vetor x1. Neste caso, com essa consideração, A2 é igual a zero e, portanto, x e x ponto vão para zero sobre a reta que contém o alto vetor x1. Portanto, neste caso específico, x e x ponto vão para zero sobre essa reta. De forma análoga, no instante t igual a zero, se x e x ponto estiverem sobre a reta que contém a direção do alto vetor x2, neste caso, o A1 é zero. Consequentemente, x e x ponto vão para zero à medida que o tempo vai para infinito na direção do alto vetor x2, ou seja, sobre a reta que contém esse alto vetor. Muito bem? Então observe no quadro a análise realizada até aqui. Unindo todas essas informações, nós podemos construir, portanto, o diagrama de fase de forma qualitativa do oscilador superamortecido. Perceba o seguinte: como x e x ponto, para um tempo relativamente grande de observação, tendem a zero na direção do alto vetor x1, nós podemos, por exemplo, imaginar uma primeira curva no diagrama de fase dessa forma. Perceba que a curva começa aproximadamente paralela ao alto vetor x2 e x e x ponto vão para zero na direção do alto vetor x1. Vamos desenhar aqui mais uma de forma qualitativa. Perceba que quando t vai para infinito, x e x ponto vão para zero na direção do alto vetor x1. Muito bem, eu vou construir agora mais algumas curvas compondo esse raciocínio. Muito bem, observe no quadro, portanto, o diagrama de fase do oscilador superamortecido. Para reforçar o que vimos neste estudo, observe mais uma vez que as curvas no plano de fase começam de forma aproximada, paralela à reta na direção do alto vetor x2 e tendem a zero na direção do alto vetor x1, conforme eu ilustro no quadro. Note ainda que x e x ponto tendem a zero à medida que t tende ao infinito, característica essencial de osciladores amortecidos. Muito bem, vamos agora desenvolver o mesmo raciocínio para o oscilador criticamente amortecido. Para fazer isso, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro, já
estou de volta. Dando sequência, agora, para o oscilador criticamente amortecido, nós temos γ sobre 2 igual a ômega zero e, portanto, ômega ao quadrado dado por essa expressão se anula. E a solução geral, conforme vimos em vídeos anteriores, a posição instantânea da partícula é dada por uma constante A mais uma constante B vezes o tempo, todo esse termo multiplicando a exponencial de menos γt sobre 2. Vamos agora seguir o mesmo raciocínio que fizemos para o oscilador superamortecido. Vamos obter a velocidade instantânea da partícula. Sendo assim, vamos em busca de x ponto em função do tempo, que é igual à derivada da posição em relação ao tempo t. Para fazer isso, eu vou recorrer à regra do produto na diferenciação. Eu vou fazer o primeiro vezes a derivada do segundo. Na sequência, vou somar com o segundo vezes a derivada do primeiro. Sendo assim, nós vamos obter que a velocidade instantânea é igual. Então, nós temos o primeiro multiplicando a derivada da exponencial. A derivada da exponencial é a própria exponencial vezes a derivada do expoente em relação ao tempo. Muito bem. Agora, eu vou somar com a exponencial de menos γt sobre 2, que multiplica a derivada deste termo em relação ao tempo. A derivada de uma constante é zero e a derivada de b vezes t em relação ao tempo é simplesmente b. Logo, a velocidade instantânea da partícula fica dada por, colocando a exponencial de menos γt sobre 2 em evidência. Então, nós vamos obter aqui, menos γ sobre 2 faz a distributiva. Então, nós temos menos a γ sobre 2, aqui menos b, γ sobre 2 vezes o tempo t, muito bem. E aqui eu vou somar simplesmente a constante b. Então, observe no quadro o resultado obtido a partir do cálculo realizado. Vamos agora escrever a dependência temporal de x e x ponto na forma matricial. Então, eu vou começar com uma matriz coluna. Então, nós temos x e x ponto, e isso é igual. Eu vou colocar aqui a constante a, multiplicando a seguinte matriz coluna. Então, eu tenho 1 e agora menos γ sobre 2. Tudo isso multiplicando a exponencial de menos γt sobre 2. Observe que até aqui a gente obteve o seguinte termo. Para a posição x, nós temos a vezes a exponencial de menos γt sobre 2, então esse termo já apareceu. E para x ponto, para velocidade instantânea, nós temos este termo. Nós temos a multiplicando menos γ sobre 2 vezes a exponencial de menos γt sobre 2. Então, a constante a já foi utilizada. Vamos para a constante b. Então, agora eu tenho b multiplicando a seguinte matriz coluna. Perceba, eu vou colocar, observe, ó, t exponencial de menos γt sobre 2, multiplicando essa matriz coluna. Portanto, vai aparecer aqui a componente dada pelo número 1. E aqui nós temos, mais uma vez, menos γ sobre 2. Então, menos γ sobre 2, e aqui é óbvio, aparece t exponencial de menos γt sobre 2. Muito bem? Então vamos verificar se até aqui está tudo correto. Então nós temos a exponencial de menos γt sobre 2 mais bt exponencial de menos γt sobre 2. Eu já fechei a posição instantânea da partícula. Muito bem? Vamos para a velocidade instantânea. Então, nós temos menos a γ sobre 2 exponencial de menos γt sobre 2. Muito bem. Agora,
menos b gama sobre 2 vezes t vezes a exponencial de menos gama t sobre 2. Portanto, eu preciso trazer agora a soma com a constante b. Como a posição instantânea já terminou, eu vou colocar aqui a constante b. A matriz coluna agora traz o zero como uma componente, pois x em função do tempo eu já terminei aqui. Aqui eu coloco simplesmente o número 1, porque b vezes 1, vezes a exponencial de menos gama t sobre 2. Observe no quadro a equação matricial obtida a partir da posição instantânea e da velocidade instantânea da partícula em uma oscilação criticamente amortecida. Muito bem? A partir dela, vemos que aqui nós temos um autovetor xi1. Aqui ele aparece novamente. E aqui nós temos um autovetor generalizado devido ao fato das raízes da equação diferencial por trás dessa oscilação serem dois números reais iguais. A raiz é repetida, portanto, a gente obtém essa solução geral por um método chamado de redução de ordem e devido a isso surge esse autovetor generalizado. Muito bem? Vamos agora construir, a partir dessa equação matricial, de forma qualitativa, o diagrama de fase do oscilador criticamente amortecido. Eu vou construir o gráfico no quadro, já estou de volta. Dando sequência, para obtermos, portanto, o diagrama de fase de forma qualitativa, convém analisarmos essa equação matricial à medida que o tempo t de análise se torna suficientemente grande. Então vamos admitir que t tende ao infinito. Após a igualdade, nós temos o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo. Quando t tende ao infinito, o segundo termo se torna dominante pelo fato de termos t multiplicando a exponencial. Portanto, o segundo termo domina essa soma à medida que t tende ao infinito. Muito bem? Se o segundo termo domina, vemos que, quando t tende ao infinito, tanto a posição quanto a velocidade instantânea tendem a zero na direção do autovetor xi1. Portanto, é o autovetor xi1 que domina quando t tende ao infinito. X e x ponto tendem a zero na direção do autovetor xi1. E no plano de fase, no gráfico em questão, eu já ilustro a orientação do autovetor xi1. Perceba que ele tem componentes 1 e menos gama sobre 2, portanto ele está orientado nessa direção e sentido. E aqui eu ilustro a reta que contém o autovetor xi1. Perceba ainda que esses resultados independem do valor da constante b. b, inclusive, pode ser igual a zero, que este termo continua dominando quando t tende ao infinito. Agora, para enxergarmos melhor as curvas no plano de fase, convém escrever essa equação matricial da seguinte forma. E nessa análise, eu vou considerar, sem perda de generalidade, que A é positivo e B é negativo. Portanto, eu vou reescrevê-la da seguinte forma. Então, nós temos aqui a matriz coluna, x ponto, e isso é igual. Eu vou colocar a exponencial de menos gama t sobre 2 em evidência. Então eu vou abrir aqui uma chave e agora nós temos A multiplicando a matriz coluna 1 menos gama sobre 2 mais. Agora eu tenho B multiplicando a matriz coluna 0, 1. Muito bem, lembre-se que eu coloquei a exponencial em evidência. E aqui surge o seguinte termo. Então eu tenho B
multiplicando a matriz coluna 1 e menos gama sobre 2 vezes t. Agora sim eu fecho a chave, tudo isso vezes a exponencial de menos gama t sobre 2. Agora, vamos analisar o termo entre chaves. Perceba que esse termo representa justamente a equação de uma reta. Aqui nós temos o ponto de partida dessa reta no plano de fase e a partir daí eu obtenho a reta variando o tempo de análise. Portanto, eu vou chamar todo este termo de y. Então nós temos aqui o vetor y obtido a partir dessa relação de autovetores. Então, y é A, que multiplica 1 menos gama sobre 2 na matriz coluna, mais B, que multiplica 0,1 na matriz coluna, mais B, que multiplica 1 e menos gama sobre 2 na matriz coluna, vezes T. Consequentemente, vemos que x ponto é igual a y vezes a exponencial de menos gama t sobre 2. A partir dessa expressão, vemos que a reta representada desta forma determina no plano de fase a orientação de x e x ponto no instante considerado, enquanto que a exponencial de menos gama t sobre 2 afeta o módulo do vetor x ponto. Note ainda que essa reta de equação é paralela ao autovetor xi1, já que o termo que acompanha o tempo t é justamente 1 e menos gama sobre 2. Vamos agora compor todas essas informações para construir o diagrama de fase de forma qualitativa. Para fazer isso, eu vou fazer uma curva no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, a partir do gráfico e da equação da reta ilustrada no quadro, vamos, portanto, obter de forma qualitativa o diagrama de fase do oscilador criticamente amortecido. Perceba o seguinte, com base no que vimos até aqui. No instante t igual a 0, esse termo desaparece. Portanto, você vai obter nessa soma um ponto no plano de fase ilustrado ao lado. Um ponto que pertence a essa reta paralela ao autovetor xi1, conforme eu ilustro na equação. Esse ponto, de forma qualitativa, está localizado exatamente nessa posição. Vamos entender por quê. Se t é igual a 0, esse termo vai embora. Portanto, x vai ser dado por a vezes 1 mais b vezes 0, e, portanto, x é igual a a. Como a, por hipótese, é uma constante maior do que 0, eu estou mais ou menos nessa região no eixo das posições. Vamos agora para o eixo das velocidades. Perceba o seguinte, esse termo vai embora, t é igual a 0. Então nós temos a vezes menos gama sobre 2. Como a é uma constante positiva, aqui nós temos um número negativo. Mais b, como b é menor do que 0, nós temos a soma com outro número negativo. Portanto, x ponto é menor do que 0. Portanto, de forma qualitativa, eu tenho um valor de x positivo e um valor de x ponto negativo. Então, digamos que eu esteja justamente nesse ponto sobre essa reta de equação. Muito bem, observe o reforço, ela é paralela ao autovetor xi1, conforme eu ilustro no quadro. A partir de agora, vamos aumentar o tempo t e observar o sentido que eu vou percorrer nessa reta. A direção é a da reta, mas o sentido pode ser para cá ou para cá. Então vamos aumentar a partir de agora o instante de análise. Perceba o seguinte na equação da reta. X é igual a vezes 1, que é a, mais b vezes 0, que é 0, então nós temos a por enquanto, mais b vezes t. Perceba que b é negativo, a é positivo, logo nós temos a mais b vezes t. À medida que eu aumento o tempo, como b está multiplicando t e eu estou aumentando o tempo t, a parcela negativa começa a aumentar. Logo, a posição x
que parte dessa posição inicial de forma qualitativa, ela começa a andar no eixo horizontal para a esquerda. Vamos observar, portanto, x ponto agora. De acordo com a reta, x ponto tem que aumentar. Então vamos recorrer mais uma vez a essa equação. Perceba que x ponto é a vezes menos gama sobre 2. Como a é positivo, nós temos um termo negativo. Mais b vezes 1, ou seja, eu estou somando com mais um termo negativo. Mais b que multiplica menos gama sobre 2 vezes t. Perceba que b é menor do que zero. Então, se eu multiplicar b por menos gama sobre 2, eu vou ter um número positivo multiplicando o tempo. Perceba que à medida que o tempo passa, eu vou multiplicar um número crescente por um número positivo e, portanto, a parcela positiva vai predominar sobre a parcela negativa que eu analisei anteriormente. Logo, x ponto começa a aumentar. Consequentemente, a partir de t igual a zero, à medida que o tempo passa, eu estou percorrendo essa reta paralela ao autovetor x1 nessa direção e nesse sentido. Muito bem? Portanto, à medida que o tempo passa, o vetor y ele faz esse movimento, ele parte da origem e atinge um ponto da reta. Aqui nós temos o ponto no instante t igual a zero. Consequentemente, no instante posterior, o vetor y vai sair da origem e atingir mais um ponto da reta. E assim sucessivamente, à medida que o tempo passa. Perceba que ele parte da origem e necessariamente atinge um ponto da reta. No entanto, nós temos para x e x ponto a exponencial multiplicando a magnitude desse vetor. À medida que o tempo passa, a magnitude do vetor vai diminuindo, pois nós temos a exponencial de menos gama t sobre 2. Lembre-se que para t tendendo ao infinito, x e x ponto tendem a zero na direção do autovetor x1. Portanto, vamos compor esse raciocínio agora. Se, desprezando a exponencial, o vetor y ele sai da origem e atinge a reta, conforme eu ilustro no quadro, certo? A partir de agora, ele não vai atingir a reta, pois a sua magnitude vai ser afetada pela exponencial de menos gama t sobre 2. Com isso, o ponto no plano de fase, ele vai ser encontrado antes de atingir a reta no instante posterior. Portanto, digamos que o vetor y no instante posterior, ao invés de atingir a reta, ele para um pouquinho antes. Isso acontece com o vetor y na sequência, ele para um pouquinho antes. Aqui, ele parte da origem e para antes, e assim sucessivamente. Consequentemente, de forma qualitativa, a gente obtém a curva no plano de fase. Obviamente, ela tem que passar por esse ponto no instante t igual a zero. Logo, de forma geral, nós temos aproximadamente esse comportamento aqui acontecendo. Muito bem? Então, observe a curva no plano de fase. Então, nós temos aqui uma família de curvas considerando condições iniciais diferentes. Muito bem? Então, observe no quadro o diagrama de fase construído a partir de toda a análise realizada. Note mais uma vez que esse comportamento dos caminhos de fase no plano de fase já era esperado, pois nós temos aqui um oscilador amortecido. A energia do oscilador não se conserva e, portanto, x e x ponto tendem a zero à medida que o tempo t tende ao infinito. Com isso, eu encerro este estudo. Até a próxima!